A paz do Senhor, tudo bem? A gente vai continuar falando, a gente vai falar hoje nessa manhã sobre descanso, né? Também. E eu creio que o Senhor vai falar conosco nessa manhã. A passagem fica em Mateus 8, no versículo 24, que diz assim: E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Então aqui diz assim, né? Em meio a uma grande tempestade, em meio ao que estava acontecendo ali no barco, Jesus estava dormindo, né? E aí a gente vê aqui nos versículos, né, anteriores e depois, que os discípulos estavam com ele no barco, né? Importante sempre quando lê a palavra, ler dentro do contexto, né? Mas eu vou falar para vocês aqui. E aí os discípulos foram acordar ele, né? Foram acordá-lo dizendo que eles estavam perecendo, né? Pedindo para o Senhor salvar. Aí eles salvar eles, né? E aí a gente pode observar que Jesus provavelmente ali, né, uma grande tempestade, não é que ele estava com sono muito pesado, né? Tem pessoas que até, acho que eu já ouvi comentar isso, Jesus estava com sono tão pesado que ele não acordou, meu. Não, gente, não é possível, né, que ele não tenha percebido, mas a gente entende que ele estava descansando. Ele tem uma confiança tão grande no pai que ele sabia que ele não ia perecer, que ele ia cumprir o propósito dele ali na terra, né? E que nenhum dos discípulos também seriam afetados, né? Por quê? Porque ele confia em Deus, né? E ele deixou aquela situação acontecer para que os discípulos pudessem ter mais fé depois dessa passagem, depois daquilo que aconteceu, né? Então, assim, com certeza ali o Senhor, né, continuou deitado, dormindo, né? Porque a palavra diz que ele dormia, mas sendo ele onisciente, né? Sendo ele Deus, né? Provavelmente na grande tempestade, ele não era por causa de um sono pesado, né? Porque imagina, né? Mesmo uma pessoa que tá no sono pesado, quando se, né, acorda ela ali, a pessoa desperta, né? Então o barco estava sendo levado para um lado para o outro, provavelmente as águas estavam invadindo o barco, né? Mas Jesus estava dormindo, por quê? Porque ele estava descansando, ele sabia, ele confia em Deus, ele sabia, ele sabe dos planos de Deus para a vida dele. E quando nós sabemos os planos de Deus para a nossa vida, quando nós temos conhecimento do Deus que nós servimos, nós podemos descansar no Senhor. Por isso que é importante você conhecer a Deus, né? Você entender, saber do Deus que você serve, né? Você conhecer a palavra, porque você saber, para a gente conhecer o poder de Deus, para saber que de todas as coisas que Ele já nos livrou, todas as promessas que Ele tem para nossa vida, a gente pode descansar no Senhor e confiar que Ele vai cumprir, né, o propósito dele na nossa vida, que ele vai nos salvar, né? Que a gente possa descansar e não ficar aflito, né? Então que você possa entender nessa manhã aqui, né, o que o Senhor falou conosco, que é para a gente descansar conhecendo o Deus Todo-Poderoso que nós servimos, que Ele resolve qualquer situação, né? Que nós podemos colocar nas mãos deles, né? Na mão dele. Então, que seja para honra e glória do Senhor, né? Que você possa, a gente possa descansar, confiando, né? Sabendo do Deus que nós servimos, assim como Jesus estava dormindo, porque ele tem fé, né? Porque quando passando aqui ele fala, né? Homens de, porque sois tímidos, homens de pequena fé, né? Então ele estava dizendo que os discípulos tinham pouca fé, então porque não eram para temer aquela situação, né? Tem que ter fé. E então ele confiando no Pai, ele não estava temendo, mas estava dormindo, estava descansando, né? Que Deus abençoe sua vida.